Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós voltamos ao mesmo texto que estávamos usando ontem. Evangelho de São João, capítulo 15. Onde ontem o Senhor nos fazia olhar de frente. Aquele versículo 15, e logo depois do 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e designei para irdes e produzir frutos, e para que o vosso fruto permaneça. E o versículo 17 vai dizer: o que eu vos ordeno, e veja a ordem, a palavra de Jesus é essa: o que eu vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. Você sabe que esse trecho do Evangelho de São João, capítulo 15, começa lá no comecinho do capítulo, com Jesus dizendo: eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o vinhateiro. Eu sou o ramo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus vai dizer também: sem mim nada podeis fazer, assim como o ramo não pode fazer nada se não estiver ligado, intimamente, vitalmente ligado na videira, assim também vós, sem mim, nada podeis fazer. Assim são as nossas comunidades. O que Jesus disse àquela primeira comunidade, porque você sabe que esse trecho é do Sermão da Montanha, aliás, do Sermão da Última Ceia. Na Última Ceia, Jesus falou com o coração aberto para a sua primeira comunidade, aquela comunidade que Jesus formou durante aqueles 3 anos. Depois de Pentecostes se forma uma outra comunidade maior, mas a primeira comunidade foi aquela que o próprio Jesus preparou, e ele fala assim de coração aberto para eles. O que Jesus disse àquela primeira comunidade, que é um modelo para todas as comunidades, onde você vê, as pessoas não eram perfeitas. Impressionante, nessa comunidade há um traidor, que traiu Jesus e acabou traindo toda a comunidade, portanto todo o projeto daquela comunidade. Judas, o próprio Pedro, escolhido por Jesus como pedra fundamental daquela igreja que partia daquela comunidade. O próprio Pedro acaba negando Jesus naquela noite 3 vezes, apesar dos avisos de Jesus. Quando Jesus é preso, todos os apóstolos fogem, todos eles fogem. Apenas João depois vai lá à casa do sumo sacerdote, e Pedro também o acompanha, mas os outros fugiram, nem lá foram. Quer dizer, eram pessoas com defeitos, como nós. Era uma comunidade com pessoas defeituosas, falhas, fracas. Até a Última Ceia começa com os apóstolos chegando e discutindo quem seria o maior, quem seria o menor. Mas bonito, essa comunidade de pessoas, de homens frágeis, Jesus quer fazer deles a sua comunidade de homens santos, de homens consagrados a Ele, de homens que dão a vida por Ele. Depois da ressurreição é preciso Pentecostes, é preciso o derramamento do Espírito Santo para que aqueles apóstolos, aquela sua primeira comunidade tão frágil, seja fortalecida. Mas é com homens assim que Jesus faz a sua comunidade. Nós também. E bonito que hoje Deus está mostrando para a igreja e para o mundo, Deus está dando a sua igreja e mostrando para o mundo um modelo novo de comunidade, um modelo novo de comunidades consagradas, de homens e mulheres de Deus, de homens e mulheres consagrados. Deus está mostrando o espetáculo de casados, homens casados, mulheres casadas, mas consagrados, o que é uma coisa inédita na igreja. Até há pouco tempo, os consagrados eram apenas os celibatários, portanto que a primeira coisa
já era o voto de castidade, já era o voto de não se casar e viver em castidade. Muitos desses consagrados viviam em conventos, em mosteiros, mas hoje não. Os consagrados inclusive vivem aí no meio do mundo, não são do mundo, mas vivem no meio do mundo. Muitos deles trabalham nos trabalhos seculares, nos trabalhos comuns da nossa vida. Muitos deles são profissionais de todos os ramos, desde os ramos mais simples até as coisas mais importantes na nossa sociedade, na vida social, na vida econômica, na vida financeira, na vida política, na medicina, na jurisprudência, na educação, nas artes, na música. Mas impressionante, todos eles consagrados. E por que consagrados? E aí está o bonito. As nossas comunidades foram escolhidas por Deus para, na igreja, apresentarem ao mundo este modelo de homens e mulheres, antes de tudo, consagrados a Deus. Homens e mulheres que juntos buscam a santidade. Homens e mulheres que juntos oferecem ao mundo esse espetáculo, um verdadeiro espetáculo. Porque nas nossas comunidades, graças a Deus, existem homens e mulheres. A Canção Nova foi assim desde o começo. Eu contei para vocês logo no primeiro dia. Eu quereria, como eram as coisas comuns, que houvesse homens, que houvesse mulheres, mas Deus não quis isso. Deus como que me arrastava. A comunidade precisava ser de rapazes e moças. Nós começamos com rapazes e moças. Não foi fácil, eu contei como não foi fácil, porque naquele tempo era quase que impossível as pessoas entenderem que rapazes e moças vivessem juntos com um padre, e que aquilo fosse uma coisa séria, que aquilo fosse realmente uma comunidade, que aí se buscasse uma consagração, que aí se buscasse uma vida de santidade. Era difícil para as pessoas, tornava-se quase impossível as pessoas acreditarem nisso. E realmente só pôde acontecer por Deus. Ainda mais num mundo pansexualizado onde nós estamos. Deixa eu dizer, infelizmente, as pessoas tinham até razão de pensar assim. Não estou dizendo que elas estavam certas, claro que não. Mas no mundo pansexualizado, no mundo tão depravado onde nós estamos, até que as pessoas tinham razão, entre aspas, de pensar assim. Mas é justamente esse o espetáculo que Deus quer oferecer ao mundo hoje. Comunidades onde vivem homens e mulheres, onde vivem solteiros e casados, onde muitas vezes vivem padres, diáconos permanentes, como graças a Deus a Canção Nova, por ser uma comunidade mais antiga, já temos, graças a Deus, tudo isso. Temos padres, 7 padres, temos os nossos seminaristas, temos os vários casais, graças a Deus, com os seus filhos. Temos diácono permanente, o diácono Jonas, aqui de Cachoeira Paulista, e o diácono Nelsinho Correia, que está lá em Palmas. São 2 diáconos permanentes da Canção Nova, graças a Deus. Temos os nossos solteiros, vários deles se preparando para o matrimônio, porque descobrem que o seu estado de vida é o matrimônio. Estão se preparando, portanto namoram, são noivos. Continuamente estão fazendo casamentos na comunidade. Vários casais estão namorando, alguns casais estão noivos, prontos para se casar. Daqui a pouquinho a Rogerinha se casa. Graças a Deus na comunidade temos isso. Temos os celibatários que já fizeram o seu compromisso de celibato e vivem o seu celibato consagrado. A pessoa se preparando. Agora nessa terça-feira a Conceição faz o seu compromisso de celibato aqui na Canção Nova. Lá em Portugal, também uma das nossas moças, a Cristiane, vai fazer no mês de junho o seu compromisso de celibato. Então é um espetáculo que Deus está oferecendo, e as nossas comunidades, a sua comunidade também vai se delineando assim. Claro, cada comunidade é uma comunidade, a comunidade só de casais, que beleza isso. Portanto, comunidades, famílias.
Mas é impressionante, Deus não distinguiu idade, porque há adultos e há jovens, e há pessoas até idosas, como o diácono Jonas, ele é idoso, mais idoso do que eu. Jonas está na base de 80 anos, e é da comunidade, firme. Ele e a Terezinha. Mas há jovenzinhos, que entram para o noviciado com 18 anos, que é a idade mínima. A quantidade que nós temos na base de 20 anos são muitíssimos rapazes e moças. Graças a Deus, Deus não olha a distinção de idade. Deus não distingue entre casados e solteiros, entre casados e celibatários. Deus não distingue entre ordenados e leigos, porque há pessoas ordenadas, os diáconos permanentes, os padres, mas a maior parte, e aí está uma outra característica, as nossas comunidades são comunidades leigas. Interessante, embora eu tenha sido o iniciador da comunidade, a nossa comunidade, a Canção Nova, era uma comunidade leiga, e é importante nós entendermos isso, é importante que você entenda isso. Ela é uma comunidade leiga, embora eu tenha sido iniciador, e por isso sou o fundador e sou o superior. Nós temos padres na comunidade, mas a nossa comunidade não é uma comunidade clerical, é uma comunidade leiga. É uma comunidade leiga, onde nós padres e os outros padres da Canção Nova têm um papel importante, eu diria importantíssimo, porque a Eucaristia é a base da nossa vida. Tanto a Eucaristia celebrada como a Eucaristia adorada, o sacramento da penitência faz parte, e todo o restante que é próprio de um sacerdote. E como nós somos uma comunidade evangelizadora, uma comunidade que tem uma missão apostólica, nós temos que agir com o povo, e claro, o povo precisa dos sacramentos a partir do sacramento da penitência. Mesmo nesse encontro, os nossos padres estão lá na Casa de Maria, e nos grandes acampamentos é assim, e todos os dias na Canção Nova é assim. O que os nossos padres se dedicam ao sacramento da penitência não dá para contar. Se nós tivéssemos 5 vezes mais padres, nós teríamos pessoas para serem atendidas. Não conseguimos vencer, além de todos os outros sacramentos, tudo aquilo que é missão do padre. Então, o padre faz parte essencial da nossa comunidade, especialmente pelo trabalho que faz com o povo, além do trabalho que o padre faz dentro da comunidade. Mas a nossa comunidade é uma comunidade, graças a é uma comunidade leiga. A matriz dela é leiga, embora tenha diáconos e padres. Até uma coisa interessante que pode ser modelo para vocês. Vocês pensam que foi fácil nós termos os padres e os seminaristas, e nós temos os casais na comunidade? Não foi fácil, não. Desde o começo surgiram rapazes na comunidade que queriam ser padres. Paulo Sérgio Figueiredo, que chamamos de Paulinho, que veio para a comunidade bem cedo. O Paulinho recebeu a graça do batismo no Espírito Santo com 14 anos, lá em Queluz. Entrou na comunidade no começo ainda, e já queria ser padre. Não foi fácil. Depois o Murilo, que entrou jovem também, se encaminhou pela Canção Nova, e outros que foram surgindo na comunidade. Mas isso de uma comunidade ter padre, era difícil para os outros padres entenderem, e era muito difícil para os bispos entenderem. Como disse sempre o nosso bispo Dom João, ele dizia: fiquem próximos de mim, fiquem debaixo dos meus olhos, eu quero ver, eu quero acompanhar. E acompanhou com muita paternidade. Mas também quando chegou a hora de ordenar os nossos padres, ele ordenou sim, mas dizendo: então os padres têm que ser da diocese, e vão ser da diocese. Eu vou enviá-los para paróquias. Tanto assim que o padre Murilo foi ordenado, e hoje ele é padre da diocese de Lorena, embora pertencente à Canção Nova, mas ele é padre da diocese de Lorena, é pároco lá em Queluz, já foi pároco em Campos Novos de Cunha, durante muitos anos. Ele é da comunidade, mas
quase ele não pode prestar serviço, ele quase não pode viver dentro da comunidade, porque ele está prestando um serviço na diocese, ele vive na diocese como um padre diocesano. Não foi fácil. Padre Paulo Sérgio Figueiredo acabou ficando lá na diocese de Brasília, que foi uma outra tentativa. O próprio Padre Zé Augusto, quando foi ordenado, o bispo ordenou-o lá, na diocese de Feira de Santana. Mas já exigiu que ele ficasse 5 anos na diocese. E o Padre Zé Augusto ficou 5 anos lá na diocese de Feira de Santana. Só depois disso que ele pôde vir integralmente para viver na comunidade. Então não foi fácil. Foi uma luta muito grande. Mesmo até se perguntava, mas será que tem lugar para padres na Canção Nova? E claro, no meu coração, Deus colocava claramente, claro que tem. A comunidade precisa de padres, e não apenas precisa de padres, Deus quer que ela tenha padres, porque também ela é uma comunidade apostólica, ela é uma comunidade leiga, mas precisa de padres da comunidade, não apenas padres que gostem da comunidade, não apenas padres que atendam à comunidade, que deem orientação à comunidade, mas Deus quer padres para a comunidade. E se você como fundador, se vocês como comunidade sentem isso, lutem por isso, porque é totalmente diferente um padre que com muita boa vontade serve a comunidade, atende a comunidade, orienta a comunidade, e outro que é do carisma, que foi escolhido por Deus para viver aquele carisma, para viver aquele modo de vida, para exercer aquela missão. É totalmente diferente. Ele entende a comunidade por dentro, ele sabe orientar de maneira diferente. O outro padre orienta de maneira genérica, mas o padre que é daquele carisma, que é daquela comunidade, que vive aquela vida, é totalmente diferente, porque ele está no carisma, ele vive aquela vida, ele desempenha aquela missão, ele conhece inclusive o modo de vida e as fraquezas dos seus irmãos, ele vive no dia a dia com a comunidade, ele faz parte da história, então a orientação dele é totalmente diferente e necessária para a comunidade. Eu sei que há comunidades que são totalmente leigas, há comunidades que são comunidades de casais, há comunidades que são comunidades de adultos e jovens, portanto de casados e de solteiros, e até mesmo de celibatários, mas não inclui nela padres. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Também ninguém vai inventar moda agora e querer que surja um padre na comunidade. Essa é uma questão de vocação, essa é uma iniciativa de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Tudo vai de um discernimento. Não é forçar a barra para ter um padre na comunidade. Isso tem que vir de Deus. A iniciativa é de Deus. Mas ao mesmo tempo eu digo, se a sua comunidade é chamada a ter padre, lute por isso. Lute por isso. Padre Giovanni estava ontem conosco, celebrou a missa junto conosco, estava na adoração. Está por aí o Padre Giovanni de Brasília? Padre Giovanni? Não está aqui agora, né? Talvez seja até atendendo. Mas está aí o pessoal da comunidade do Padre Giovanni, está ou não está? O Padre Giovanni tem justamente um seminarista da comunidade dele conosco aqui na Canção Nova, fazendo o curso de filosofia. Tanto quanto o Padre Roberto da Toca de Assis, tem um rapaz dele fazendo filosofia conosco aqui na Canção Nova. É da comunidade deles, mas ele precisa fazer o seminário. Então veio fazer o seminário aqui, né? Está vivendo conosco, está fazendo o curso de filosofia conosco. Se Deus quer padre na sua comunidade, lute por isso. E foi uma grande graça, eu preciso contar para vocês, porque vendo o que os outros viveram, vendo a história, vocês vão poder sentir como é que Deus faz. Não imitar a gente, não seguir a gente assim ao pé da letra, mas ter a inspiração para ver o que é que Deus quer para vocês. Conosco foi assim, eu vou lhes contar. Você sabe que Dom Alberto, desde quando começaram os retiros populares da Quaresma, ele se aproximou da Canção Nova, porque foi a Canção Nova quem lançou o retiro popular. Nelsinho Correia estava em Brasília naquela época, quando no final de um rebanhão, Dom Alberto lançou o retiro popular. Nelsinho aferrou, percebeu a vantagem daquilo, a beleza que era aquele retiro popular para a Quaresma, trouxe para mim a fita lá de Brasília. E eu escutei a fita e gostei muito,
E já lançamos, já naquele ano, o Retiro Popular. Dom Alberto, que estava lá em Brasília como bispo auxiliar, nos ajudou e já foi bonito. E a partir disso, todos os anos, ele lançava o Retiro Popular na Quaresma e foi se aproximando da gente, nos conheceu bem em Brasília, sofreu conosco nos tempos que nós vivemos em Brasília, que não foi fácil tudo aquilo que nós vivemos, e a nossa saída de Brasília, nada disso foi fácil. Dom Alberto foi muito próximo e conheceu bem a gente. Quando se conhece no sofrimento, se conhece de maneira diferente. Daí Dom Alberto foi nos acompanhando, com frequência ele vinha aqui à nossa casa, até que passado um tempo, num café da manhã, quando ele veio justamente para lançar o Retiro Popular da Quaresma, na hora do café, Dom Alberto disse: Padre Jonas, eu vejo todo o esforço que vocês fazem, já conheço bem a Canção Nova, vejo que vocês querem ter padres, estou vendo rapazes se preparando para o sacerdócio, você até agora ainda não conseguiu ordenar nenhum padre para a comunidade. E disse: na história da igreja foi sempre assim, até para que as congregações pudessem surgir, e outras obras que Deus suscitou. Muitas vezes Deus suscitava também um bispo benévolo, que muitas vezes nem era o bispo da diocese onde estava aquela congregação, aquela obra, aquela comunidade, mas um bispo benévolo, um bispo que entendia, a quem Deus dava a graça de entender aquele carisma. E esse bispo começava a ordenar os padres desta comunidade, dessa nova congregação, ordenava, incardinava na sua diocese, porque todo padre precisa ser incardinado ou numa diocese, numa congregação. Então incardinava na diocese e depois liberava para essa nova comunidade, para essa nova congregação. E só assim, disse ele, é que as obras de Deus puderam surgir, porque houve um bispo que Deus fez com que entendesse aquela obra. E disse: hoje eu entendo bem a Canção Nova, conheço bem a Canção Nova, e se o senhor quiser, eu me disponho a ordenar os padres da Canção Nova. Os seminaristas, eu estou disposto a ordenar os padres, incardiná-los na minha diocese, que agora, naquele tempo, ele já era arcebispo de Palmas. Disse ele: eu estou disposto a conversar com o meu conselho presbiteral, o conselho de presbíteros da minha diocese, incardino na diocese de Palmas, mas eu já libero imediatamente para que esses padres vivam e trabalhem na Canção Nova. Enquanto Dom Alberto falava isso, você pode imaginar que as lágrimas já estavam caindo dos meus olhos. E emocionado disse para Dom Alberto: mas é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer e que o Senhor está me dando assim de graça. Dom Alberto também se emocionou vendo a minha emoção e disse: estou disposto, Padre Jonas. E bonito, logo em seguida já começou. O Padre Cido já foi ordenado assim. No ano passado o Padre Wagner, o Padre Edmilson e o Padre Jurandir já foram ordenados assim. Agora no mês de julho, se Deus quiser, 2 diáconos vão ser ordenados, e no fim do ano, esses 2 diáconos vão ser ordenados padres. Graças a Deus, é assim que nós temos hoje 7 padres na Canção Nova. Graças a Deus. Padre Murilo ainda é totalmente da diocese de Lorena, mas faz parte, então eu conto entre os 7, eu sou o 8º. Mas foi assim. Bonito que nós já estamos encontrando bispos dispostos a fazer isso. Estava me dizendo Moisés que, graças a Deus, o arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, já começou a fazer isso com o Shalom. Lá em João Pessoa, como é que chama o fundador da comunidade lá de Doce Mãe de Deus? O Hinaldo. O Hinaldo me falou igualmente que o arcebispo de João Pessoa está disposto a fazer a mesma coisa. Ele já está encaminhando o seminarista dele para ser ordenado. Deus vai suscitando. Então, eu quis contar isso para você. E pode ser que o bispo da sua diocese aceite fazer isso. Como Dom José Antônio, lá em Fortaleza, está fazendo isso com o pessoal do Shalom, que tem a sua sede em Fortaleza.
Aqui em Lorena aconteceu de ser Dom Alberto. Mas pode ser que na sua diocese, o próprio bispo da sua diocese aceite fazer isso. Porque cada vez mais estão surgindo bispos dispostos a fazer isso. Claro, porque conhecem a comunidade. E as comunidades mostraram serviço durante muito tempo, mostraram vivência durante muito tempo, mostraram frutos durante muito tempo. Também você não pode esperar que de uma hora para outra, porque os nossos bispos, quando fazem uma coisa assim, fazem uma coisa muito responsabilizante. Para eles assumirem essa responsabilidade de ordenar um padre para a sua comunidade, é preciso que a comunidade tenha provado que realmente ela produz frutos, que é uma comunidade forte, firme, estabelecida, evidente. Então não é de uma hora para outra. Uma construção não se faz de uma hora para outra. Uma árvore não dá frutos de um tempo para o outro. Eu sei que existem as árvores de enxerto, mas as boas árvores, que inclusive produzem sementes, essas árvores custam a dar frutos. Também são assim as nossas comunidades, e assim os nossos bispos têm que olhar as nossas comunidades. Mas eu digo a você, insista. Você pensa que foi fácil nós termos os casais na comunidade? Não foi fácil, porque de início éramos todos jovens. E quando surgiram os primeiros casais, até vindo de jovens da comunidade, namoraram na comunidade, o que também não é fácil. Deixa eu dizer, é preciso toda uma pedagogia. Na gíria brasileira, é preciso todo um jogo de cintura. Mas graças a Deus, esses jovens namoraram, casaram. Mas quando começaram a sua vida de casados, muda muito a vida. Muda. Porque agora são casados e não só são casados. Logo vêm os filhos. Então, o empenho deles na comunidade muda. E tivemos as nossas dificuldades no começo. Por isso até chegou-se a perguntar se havia lugares para os casais na comunidade. Muita gente falava no meu ouvido, e mais ainda, falava no ouvido dos casais. Muita gente aconselhou, até gente de autoridade aconselhou casais que tinham se casado na comunidade a que deixasse a comunidade, dizendo: não, vocês não têm lugar, a Canção Nova não tem lugar para casais. Vocês acabaram ficando assim afetivamente, porque estavam ligados à Canção Nova, ligados ao Padre Jonas. Também o Padre Jonas quer que vocês fiquem, a comunidade quer que vocês fiquem, mas não tem lugar. O casal é diferente, você tem que viver a própria vida de casal, tem que viver a vida para os filhos, tem que pensar no futuro dos filhos, o estudo dos filhos, ainda mais esse negócio da Canção Nova que vive da providência. Como é que vocês vão poder criar os filhos e depois educar os filhos, dar estudo para eles, e quando chegarem adolescentes jovens, e eles vão querer estudar também, fazer faculdade, e vão querer se casar, como é que vai ser? Gente de autoridade acabou aconselhando casais nossos a que não ficassem na comunidade. E por isso a grande interrogação na cabeça de muitos e de muitos jovens que sentiam que a vocação deles era de ser da comunidade, era de ser consagrados, mas era de ser casados. Eles ficaram com uma grande interrogação: será que realmente há lugar para casados na Canção Nova? Gente, não foi fácil. Foi questão de muita oração. Claro, no meu coração ficava forte, firme, claro. Porque quando a coisa é de Deus, quando é iniciativa de Deus, quando faz parte do carisma, o fundador tem isso. O fundador não pode ser um caniço agitado pelo vento. E na verdade ele não é. Se ele não se deixa influenciar, claro, se eu me deixasse influenciar por aquelas vozes, por aqueles até de autoridade, que diziam que não tinha lugar e aconselhavam os nossos casais a saírem da comunidade, eu ficaria como caniço agitado pelo vento. Mas graças a Deus eu não dei ouvidos. Claro, eu escutava, tinha que escutá-los, eu tinha que ser ponderado e tinha que ser sério, tinha que olhar todos os lados. Mas graças a Deus eu não ficava dando ouvidos a isso, mas eu dava justamente fé àquilo que Deus colocava no meu coração. Porque uma comunidade, aquilo que a igreja chama de nova comunidade, é uma iniciativa de Deus, e o projeto não é de homens, o projeto é de Deus. Parecia difícil, parecia até mesmo impossível
Repito, parecia até mesmo impossível haver famílias que era mais difícil do que casais na comunidade. Mas Deus colocava no meu coração, e nós tivemos que lutar, tivemos que orar muito, tivemos que orar até mesmo por libertação, porque o inimigo não queria casais na comunidade. Porque veja, esse modelo novo de casais consagrados, de homens casados, de mulheres casadas, de famílias, mas todos eles consagrados, onde o marido e mulher são consagrados, e onde os filhos vivem numa família de consagrados, com todas as letras de consagrados, era uma novidade linda para a igreja. E é claro que o outro não queria, e fez tudo para que não houvesse. E como, graças a Deus, a Canção Nova foi a primeira comunidade aqui no Brasil, se ele tivesse conseguido acabar com os casais na Canção Nova, atrapalharia muito o caminho das outras comunidades. Por isso ele fez de tudo, mas graças a Deus, mais uma vez, Deus venceu. E os casais permaneceram, e vencida essa primeira batalha, acontecida essa libertação, e não foi fácil essa libertação, foi preciso uma libertação do carisma que tinha sido atingido por essa opressão maligna, para que não houvesse casais na comunidade. Desculpe a expressão, como se fosse uma maldição sobre a comunidade, até dessas pessoas que julgavam que não tinha lugar, e o jeito deles e as palavras deles acabaram caindo como que, me entenda, como que maldições. Foi preciso libertar-se de tudo isso, e graças a Deus depois foram exuberantes, foi um florescimento, foi uma primavera de casais da Canção Nova, graças a Deus. Igualmente quanto aos celibatários, não foi fácil, porque até as pessoas colocavam dúvida. Mas então começam a ficar celibatários, especialmente as moças, porque não conseguem casar, né? Para não ficar titias, simplesmente resolvem então ficar celibatárias. Até algumas pessoas que no começo pensavam que eram celibatárias, mas depois viram que não era, encontraram um rapaz, começaram a namorar. Então isso criou um descrédito, e novamente pessoas de fora, pessoas de autoridade, começaram a falar na nossa cabeça que não era esse negócio de celibato e tal. E foi a mesma luta que nós tivemos com os casais, tivemos também com o celibato. Eu repito a mesma coisa, tivemos que lutar muito na oração, como diz a Luzia, foi um combate na oração. Nós precisamos libertar essa espécie de maldição que pesava sobre a vocação ao celibato dentro da comunidade, porque a beleza está aí, nas diferenças. Há padres, há diáconos, portanto, há padres, e claro que os padres são celibatários. Há diáconos permanentes e que podem ser casados, e os nossos diáconos permanentes são casados. Há casais, há celibatários, e há jovens, e aqui está o bonito, os jovens quando entram na comunidade, entram livres, para descobrir na comunidade o próprio estado de vida. Ninguém entra já para ser celibatário, como também ninguém entra já para se casar. Entram assim, deixe dizer a expressão, virgens, nem voltados para um lado, nem voltados para o outro, até abertos, até mesmo se namoraram antes, entram abertos para acolher de Deus qual é o próprio estado de vida. Isso é muito bonito, e assim nós podemos apresentar para a igreja, e através da igreja para o mundo, o modelo de uma nova família, de homens, de mulheres, de solteiros, de casados, de padres, diáconos e de leigos, mas todos eles consagrados, todos eles consagrados. E aqui, gente, nós chegamos a um ponto importantíssimo do que são as nossas comunidades. Não é só a Canção Nova, não. Aqueles que entram para uma comunidade, deixa eu dizer, seja comunidade de vida
ou seja, a comunidade de aliança, não há diferença, entram para serem consagrados. E estão dispostos, e digo, precisam estar dispostos a serem consagrados. Antes de tudo, consagrados. Consagrados e casados. Consagrados e celibatários. Consagrados e padres. Consagrados e diáconos. Consagrados e solteiros. Até descobrir e concretizar o próprio estado de vida. Mas antes de tudo, consagrados. E você sabe o que quer dizer consagrado? Como diz o Padre Jonas, né? Consagrado é consagrado. Consagrado é consagrado. Foi importante o que a Luzia disse na oração. Eu não quero deixar que passe desapercebido. Tenho certeza que não passou desapercebido, mas eu quero salientar aqui. Há pessoas que às vezes vêm para a comunidade, entram na comunidade, mas na verdade não foram escolhidos por Deus para serem da comunidade. Eles estão de passagem, precisavam da comunidade naquele tempo, até mesmo para serem curados, para serem libertos, para muita coisa que Deus queria fazer com esta pessoa, com estas pessoas. São pessoas que passam pela comunidade. Claro, os fundadores têm que estar muito atentos, porque se também acumula muita gente que está só de passagem, a comunidade não vive. Mas muitas vezes, o fundador tendo consciência, a comunidade tendo consciência ou não tendo consciência, acabam entrando pessoas que Deus mesmo quis que entrassem por um tempo. E depois, pelos fatos, pelos acontecimentos, pelas disposições, se percebe de um lado e de outro, e às vezes mais de um lado do que do outro, que aquelas pessoas não são para permanecer. Estiveram de passagem. E veja, é difícil que não haja tensões, mas sem atritos, sem problemas, sem desentendimentos, essas pessoas entraram, ficaram um tempo, saem tranquilas. E a comunidade precisa ter isso de saudável, porque também ela não pode ficar com pessoas que não foram criadas por Deus para serem para sempre daquela comunidade. É claro que também a comunidade não é como aquelas portas giratórias, né? O pessoal entra, né, na comunidade, passa um tempo dentro da comunidade e tal, já está saindo, né? Outros entram e tal, fazem a volta, vivem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos e tal, já está saindo. A comunidade também não é isso. Por isso é preciso que fundador e comunidade tenham muito discernimento. E aí entra esse capítulo, que nem todos que estão na comunidade foram criados por Deus, foram vocacionados por Deus para permanecer, portanto permanecer para sempre naquela comunidade. E é preciso que de maneira muito saudável, sem atritos, sem problemas, sem ressentimento, sem mágoas, sem revolta, essas pessoas entendam e a comunidade entenda. Porque às vezes a pessoa entende, até porque ela não consegue viver aquela vida de comunidade, não consegue viver aquela consagração. Ela parece um peixe fora d'água. Até mesmo a comunidade caminha num caminho e aquela pessoa, a tendência dela é para o outro, é de outro jeito, até as opiniões dela são divergentes. Ela quereria levar a comunidade para um outro lado. Ela até quereria que a comunidade seguisse as opiniões, o jeito de ser dela. Às vezes até acontece que pessoas que estão de passagem na comunidade têm certa liderança, têm talvez mais conhecimento, talvez mais capacidade profissional, mais estudos, não sei, mais vivência, e com isso influenciam, e às vezes esta pessoa, e claro, às vezes se une com um ou outro também, começa a pender a comunidade para um lado, que não é o lado que Deus quer conduzir a comunidade. É preciso estar atento a isso. Às vezes essa própria pessoa, depois de tanto insistir, ela percebe que
ela não é daquele cacho. Imagine um cacho de uva. Ela percebe que não é daquele cacho. Ela está postiça ali. Uma jabuticaba é parecida com uma uva, mas a jabuticaba não é do cacho de uva. Embora seja parecida. Então o saudável é essa pessoa não ficar. A comunidade precisa entender, se a pessoa está percebendo que o lugar dela não é aí, ela esteve um tempo, foi bom, Deus fez, a comunidade se beneficiou, a pessoa se beneficiou, mas foi um tempo. Às vezes é o contrário, é a comunidade que percebe, é o fundador que percebe, é o superior, é o coordenador da comunidade que percebe. Até mesmo pelo procedimento, pelo comportamento, pelas atitudes da pessoa. No fundo ela está sempre divergente, a cabeça dela é outra, o modo dela é outro, a mentalidade dela é outra, ela está puxando sempre para um outro lado, ou a pessoa não consegue se encaixar. Sem traumas, é preciso que a comunidade faça a passagem, que a pessoa saia em paz, e que a comunidade fique em paz com a saída. Claro, vão acontecer algumas tensões, porque até para entender, pode ser que até na hora de sair, a pessoa saia com uma certa tensão. Mas se é preciso sair, é preciso sair. Eu sei que estou tocando um assunto melindroso, mas necessário. Mas necessário. E saiba, quando saem aqueles que só estavam de passagem, que não deviam permanecer, a comunidade cresce e o número também dos que são, cresce. Porque muitas vezes a pessoa que está ali, e não é o lugar dela, é uma pedra de tropeço. Nós não estamos culpando a pessoa. Pode ser que Deus mesmo tivesse colocado aquela pessoa ali. Só que seria preciso distinguir, e só com a prática a gente vai percebendo isso, que aquela pessoa está ali para ser ajudada. Veio para a comunidade para ser ajudada. Ela não é um membro mesmo da comunidade. Não, Deus até permitiu que ela passasse um tempo ali para ser ajudada, para ser curada, para ser liberta. Para muitas coisas. Mas não é um membro vocacionado, criado por Deus para isso. E as comunidades novas enfrentam muito essa situação, porque no começo a gente não tem ainda muito discernimento, e as pessoas também, vendo uma maneira nova de viver e tal, se entusiasmam, querem com boa vontade, mas elas querem. Na verdade não é vocação, não é chamado. Deus não chamou para serem membros permanentes, para serem para sempre da comunidade. Então é uma coisa saudável aqueles que são permanecerem, e aqueles que não são, não permanecerem. É preciso enfrentar isto também na comunidade. Como eu dizia para vocês, a beleza é o fato de as nossas comunidades serem feitas de homens, de mulheres, de jovens, de adultos, de padres, de diáconos, de leigos, mas onde todos são consagrados. Eu vou partilhar com vocês algo do nosso estatuto. Claro, também digo, só pelo fato de sermos mais antigos, hoje nós temos o nosso estatuto e até mesmo impresso. Claro, não era assim, no começo eram folhas onde nós colocávamos as nossas regras de vida. Aliás, deixe eu dizer o seguinte, nenhum fundador faz e não deve fazer assim, de assentar-se à sua mesa e escrever o estatuto. O estatuto não vem da cabeça nem mesmo do fundador. O estatuto, as regras de vida, seja que nome você dê, o regulamento, isso não vem de alguém que se assenta e que dá as normas e que faz o regulamento. Não. Impressionante. Deus vai dando isso na vida. A gente vai vivendo e vai percebendo o jeito que Deus quer que a gente viva. E também a comunidade não deve ficar copiando o que as outras comunidades fazem. Vão ver os regulamentos, vão ver as maneiras de ser das outras comunidades, começam a copiar. Claro, a gente olha tudo.
Ver tudo, é bom até ver, mas é preciso sentir o que é que Deus quer para a comunidade. E interessante, o que Deus quer permanece, e o que Deus não quer, não vai ficando. As pessoas acabam não conseguindo viver aquilo, acaba sendo até um peso para as pessoas quererem viver aquilo, que talvez foi da cabeça de alguém, talvez viu na outra comunidade, mas aquilo que Deus quer que aquela comunidade viva, vai ficando e vai sendo alicerce, e assim vão se compondo as regras de vida da comunidade. Assim vão se compondo que depois vai ser o estatuto daquela comunidade, o regulamento daquela comunidade, as normas de vida daquela comunidade. Foi assim na Canção Nova. Nós fomos vivendo, veja, embora eu fosse padre, eu não fiz assim, de eu me sentar e fazer o regulamento. A gente foi somente, nós começamos em 1978. Foi somente em 1993. Portanto, de 78 até lá para 93, façam as contas, foi apenas lá que Deus então foi de tal maneira me impulsionando, que eu tirei alguns dias para escrever o estatuto. Mas que era a consolidação de tudo aquilo que nós já vínhamos vivendo até ali. Pena que não dá para contar agora tudo que Deus veio fazendo até chegar a esse momento de escrever os estatutos. E depois, graças a Deus, houve mais um tempo até que o nosso bispo aprovasse. Foi visto por um canonista, foi visto por Dom Antônio, como eu conto sempre, foi o que deu o pontapé inicial na nossa comunidade pelo Evangelho Anunciante. Ele reviu os nossos estatutos, porque também ele é doutor em direito da igreja e também em direito civil. Ele reviu os nossos estatutos, um canonista reviu os nossos estatutos e por fim o nosso bispo aprovou os nossos estatutos. Claro, toda a comunidade tem que fazer esse caminho. Toda a comunidade tem que fazer esse caminho. Mas é importante saber, o regulamento, o estatuto não é feito por alguém, não é na cabeça de alguém, não é alguém que se senta e faz. Nem é a comunidade que se reúne e estabelece as normas, vão fazer isso e mais aquilo. Não, a gente começa vivendo. E da vida brota o regulamento. Eu tenho um superior meu, que foi meu professor, hoje é bispo, Dom João Corso, que é ultra doutor em direito, esteve até em Roma durante muitos anos. Quando eu levei para ele o nosso estatuto, para ele dar uma olhada, a primeira coisa que ele fez, estando com o nosso estatuto na mão, estava apenas batido a máquina, apenas tirado no computador, nem era computador, era a máquina ainda. Quando ele teve na mão, antes dele abrir a primeira página, ele perguntou para mim: Jonas, porque ele me conhecia muito bem, foi meu professor, Jonas, isso aqui é vida ou é escrito? Eu disse: Dom João, isso aqui é vida. Ele disse: ah, bom. Eu fui seu professor, você sabe muito bem o que é vida, o que é escrito. Eu falei: sei sim, senhor. Bom, se você me diz que é vida, eu vou começar a ler. Porque se não for vida, se for coisa que você parou de escrever, eu nem vou ler. Entendeu? Então, eu vou partilhar com você algo do nosso estatuto. É nosso, mas eu tenho a certeza que ele se aplica a muitas comunidades e certamente a todas comunidades. Deus nos deu a graça de experimentar a riqueza do masculino e do feminino, vividos em sadia convivência. Vivemos juntos, homens e mulheres. Aliás, vivemos juntos, homens e mulheres vivendo juntos, trabalhando juntos, realizando juntos o carisma, se aventurando juntos na missão. É uma riqueza o masculino e o feminino vividos juntos numa sadia convivência. Gente, as nossas comunidades, que graças a Deus acabam sendo mistas,
aqui a rapazes, a moças, a casados e solteiros, mesmo que seja apenas de casais, são mistas, são homens e mulheres e têm os seus filhos. Elas precisam viver em sadia convivência. Aí está a pedra de toque. É esse espetáculo que Deus quer dar ao mundo, homens e mulheres vivendo em sadia convivência. O que o mundo não compreende. Casados e solteiros, portanto, homens e mulheres, casados e solteiros, casadas e solteiras, vivendo em sadia convivência. É um desafio, mas é uma grande graça e é um espetáculo para o mundo. E Deus quer dar esse espetáculo. Deixa eu ir lendo que ele vai explicar melhor. Para a igreja e para o mundo de hoje, isto é um vigoroso sinal. Com simplicidade e gratidão, aceitamos viver esse desafio. O nosso primeiro chamado é viver em comunidade. Todos têm a necessidade do amor puro de seus irmãos para o seu próprio equilíbrio afetivo. Todos têm o direito, todos têm a necessidade do amor puro de seus irmãos, seja homem, seja mulher, seja solteiro, seja casado, para o seu equilíbrio afetivo. E como isso dá equilíbrio, e como isso dá harmonia. Por isso, todos os chamados a viver em comunidade são também chamados a viver a castidade dentro do próprio estado de vida. E é preciso viver a castidade dentro do próprio estado de vida. Os casados vivendo a castidade como casais, claro, vão ter o próprio relacionamento conjugal, mas em castidade. Quer dizer, o homem e a mulher tem o seu relacionamento conjugal próprio de marido e de mulher, mas cada um vive em castidade nos pensamentos, nos sentimentos, nos olhares. Os jovens igualmente, os jovens vão viver castidade completa até o matrimônio. E precisam ser castos entre si em relação aos casados e às casadas. E os casados e as casadas precisam viver santidade, viver castidade, viver pureza em relação aos outros casados, em relação aos outros solteiros. Precisa, porque inclusive é uma pedra de toque hoje do espetáculo que Deus quer dar ao mundo. Nós não podemos empanar isso, é sagrado demais, porque senão acaba não sendo sinal, acaba não sendo o espetáculo que Deus quer dar. Eu não estou dizendo que vocês não estejam vivendo, mas eu estou falando assim com ênfase, para nós compreendermos a beleza do dom, da graça que Deus nos concedeu. E continua o nosso estatuto dizendo: a nossa comunidade é mista. Ela se compõe de homens e mulheres, jovens e adultos, casados e solteiros. Mas antes de tudo, todos são irmãos e irmãs, e assim devem se tratar. Esta é uma razão a mais para que todos vivam a castidade, dom e fruto do Espírito Santo. E bonito que isto dá uma liberdade enorme para nós nos amarmos e para nós vivermos como irmãos. Dá uma liberdade enorme. Você não imagina, hoje, graças a Deus, nós temos 23 anos de vida, como isso equilibra, que digam os casados, como eles são equilibrados afetivamente, pelo fato de viverem no meio de outros casais, e todos em castidade, no meio dos jovens, e todos em castidade. Mais ainda, como isso equilibra, cria harmonia para os jovens, rapazes e moças, vivendo entre si e vendo os casados e as casadas com as suas famílias. E entre os casados há os mais adultos e os mais novinhos, mas esse amor puro de irmãos entre todos cria, graças a Deus, um equilíbrio, vai criando um equilíbrio afetivo maravilhoso, uma harmonia maravilhosa. E o mais lindo de tudo isso, nós padres e os nossos seminaristas são maravilhosamente beneficiados no próprio equilíbrio afetivo. A gente padre pode ser muito mais padre, e a gente padre pelo fato de viver o celibato, e os nossos seminaristas que querem ser padres e, portanto, querem viver o seu celibato e viver a sua castidade, recebem um benefício maravilhoso
É realmente um desafio, é uma graça maravilhosa poderem viver os irmãos como irmãos, porque assim como numa família, irmãos vivem em pureza, e é preciso viver em pureza. A graça de nós sermos irmãos e irmãs, embora casados e solteiros, dentro de uma mesma família, embora homens e mulheres, embora padres, seminaristas, diáconos e leigos, mas todos vivendo a pureza, todos vivendo a castidade. Gente, isso é uma maravilha para nós mesmos. É uma formação, é uma educação, é um equilíbrio, é uma harmonia. E mais do que tudo, é um espetáculo para o mundo. Que beleza são as nossas comunidades. Você pode dizer sem medo, que beleza é a minha comunidade. É desafiante? É desafiante. É desafiante. Mas é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo. Claro, as nossas comunidades, por serem comunidades, aí as pessoas todas precisam se amar. E aí nós voltamos, eu não vou pegar o trecho agora, voltamos àquele texto do Evangelho de São João, capítulo 15, onde se diz: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, onde nós amamos e somos amados, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também amai-vos uns aos outros. E logo Jesus acrescenta: não há maior amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Nas nossas comunidades, gente, é preciso dar a vida uns pelos outros, amar e amar com vontade, porque na verdade nós não somos irmãos de sangue. Nós não nos escolhemos. Portanto, existem os mais diferentes temperamentos, as mais diferentes mentalidades, e aí Jesus pode dizer: esta é a minha ordem, é isso que eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, porque aí tem que entrar amor de vontade. Eu quero amar os meus irmãos, embora eles tenham mentalidade diferente, uma formação diferente, uma educação diferente. Eu não o escolhi, mas Deus escolheu a todos nós, então eu quero amar. Embora seja difícil, eu quero amar, e muitas vezes o meu amor é perdoar, é suportar, é aguardar, é ter paciência, é dar chance, é perdoar 70 vezes 7, isso é necessário, é imprescindível na comunidade. E insistir, eu quero amar, e cada um está disposto a dar a vida pelo seu irmão. Não assim genericamente, claro, a gente tem que dar a vida por toda a comunidade, mas não apenas genericamente por todos os irmãos, não, é dar a vida por cada um dos nossos irmãos. Por mais difíceis que sejam, nós também somos difíceis para eles. Ele não me escolheu como eu não escolhi a ele, foi Deus que escolheu a um e a outro. Repito, com mentalidades diferentes, com temperamentos diferentes, com educações diferentes, com origens diferentes. Então não é fácil, mas é lindo. E aí entra realmente o amor e caridade de que fala Jesus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim amai-vos uns aos outros. E é isso que eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. É uma ordem do Senhor. Então, com um ato de vontade, muitas vezes você não tem aquele amor de afeto, mas você tem e pode ter o amor de vontade. Eu quero amar. E é impressionante, do amor de vontade depois surge o amor afeto. Mas muitas vezes não tem o amor afeto, porque até aquela pessoa é muito diferente, aquela pessoa até quase que me agride pelo jeito dela, mas Deus a trouxe para a comunidade. Eu não escolhi, foi Deus que escolheu tanto a mim como essa outra pessoa. Então Deus quer que nós nos amemos e demos a vida um pelo outro. Talvez o dar a vida é muitas vezes ir morrendo diante desse outro, diante do temperamento dele, do jeito dele, da educação dele, até da falta de educação dele. Eu vou morrendo para mim mesmo, mas amo porque quero amar. As nossas comunidades são feitas assim. E assim elas acabam sendo um espetáculo para a igreja, um espetáculo para o mundo e principalmente um espetáculo para nós. Nós somos os primeiros beneficiados. Gente, como é linda
a nossa família. Você pode dizer sem medo, como é linda a minha família, como é linda a minha comunidade. Pode dizer, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Como é linda a minha família, como é linda a minha comunidade. Vai ficando em pé. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Cante de maneira nova. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus... Pensa nos seus irmãos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.